Às vezes nós queremos dar uma mãozinha para Deus, né? Assim como Sara deu, e aí surgiu Ismael, que hoje é um dos povos, os descendentes de Ismael são os maiores inimigos do povo de Israel, os descendentes de Isaac. Ou às vezes a gente reclama, murmura, porque a bênção não vem, porque está difícil, porque a pessoa do nosso lado tem prosperidade, porque o meu emprego nunca chega, porque eu estou há 10 anos nessa igreja e a minha vizinha que é toda imoral do lado, já tem carro, já casou, já tem casa, e as coisas não vêm, a gente não entende por causa disso. Mas hoje a gente quer aprender com Ana. Uma segunda coisa que nós podemos aprender com Ana é que o sonho dela, o que Ana queria, só poderia vir de Deus. Lá no versículo 7 e 8 do capítulo 1, a Bíblia fala assim, quando eu até brinquei, né? Isso acontecia anos após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Por que isso? Porque Ana sabia que ela não podia fazer nada. Será que Ana não teve... Pelo jeito, Elcana tinha posses, né? Será que ela não poderia ter pago o médico? Talvez, né? Mas ela viu que não tinha condições de ninguém dar o que ela queria. Elcana até tentou ajudá-la, tentou alegrá-la, dava porção dobrada, né? E disse, será que eu não sou melhor do que muitos filhos? Talvez ele tenha sido um bom marido para ela, porque a Bíblia fala que ele a amava. Mas sabe aqueles momentos em que você está tão ruim, está tão na lama, está tão depressiva, está tão querendo alguma coisa e nada acontece? As pessoas até tentam ajudar você, mas sabe que aquela coisa, aquela vazio, aquela dor, aquela angústia só pode ser suprida por Deus? E Ana entendia que esse problema só podia ser solucionado por Deus. A terceira coisa que Ana faz em consequência de tudo isso, Ana entrega sua queixa a Deus. A Bíblia não fala se Ana respondeu a sua rival, e a Bíblia não esconde o pecado dos seus santos. A Bíblia não fala se ela reclamou para Elcana, né? A Bíblia não fala isso, mas uma coisa a Bíblia diz. No versículo 9 e 10 do capítulo 1 de 1 Samuel. Certa vez, quando Ana terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. A Ana foi à presença do Senhor e depositou toda a sua angústia diante do Senhor. Seus medos, suas frustrações. Sabe, eu imagino a Ana falando e reclamando. Às vezes essa palavra tem uma conotação ruim, mas a Bíblia diz pra gente arrazoar com ele. O que é arrazoar? Discutir. A Bíblia fala, lance sobre mim a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. Sabe? E Ana fez isso, ela não entendia. Eu imagino, porque se fosse eu me coloco no lugar de Ana, eu quisesse uma coisa, eu visse a minha rival lá, então eu dizia assim, Deus, tu não tá vendo não que ela tá ali todo o tempo me humilhando? Tu não tá vendo que ela faz gracinha? Olha pra mim, Deus. E se fosse eu falaria com Deus assim, né? Não de uma forma desrespeitosa, mas como um desabafo, como uma mulher angustiada, e foi isso que ele percebeu. Por isso que ele fez aquele comentário sobre ela. E aí isso nos faz muitas vezes me perguntar a mim e a você, porque você não é diferente de mim. Quantas vezes eu reclamo, eu quero um negócio que eu não consigo mudar, uma frustração que eu tenho, e eu reclamo, e talvez eu reclamo com uma amiga, talvez eu reclamo com meu marido, talvez eu reclame, mas será que a gente não está fazendo tudo errado? Olha o que Ana fez. Ana não reclamou para o sacerdote, Ana não reclamou para o marido, Ana foi para Deus. Sabe o que é pior? Que muitas vezes, eu já tenho falado isso em outros locais, muitas vezes o nosso foco de reclamação, sabe? Às vezes a gente quer colocar nas redes sociais, às vezes a gente quer colocar nos nossos stories coisas que são tão íntimas nossas. Quantas vezes eu vejo histórias de pessoas que estão magoadas com outra e lá joga, dá uma agulhada, solta uma direta ou uma indireta. Às vezes essas coisas acabam gerando confusões ainda maior dentro da família com aquele seu desafeto. Seria tão mais fácil se nós simplesmente entregássemos a nossa angústia diante de Deus, assim como Ana. Gente, presta bem atenção, Ana tinha todo o direito de reclamar. Ana tinha todo o direito de espernear, todo o direito de falar um monte de coisa para aquela mulher, todo o direito de culpar Elcana, porque muitas vezes nós que somos casados, nós fazemos isso, a gente está com um problema com outra coisa e a gente coloca a culpa um no outro, né?
Às vezes nós somos mais assim, mas o que Ana fez, ela com certeza estava muito cansada de tudo aquilo, mas ela lançou sobre Deus a sua angústia, o seu cansaço, a sua raiva, a sua frustração. Isso é uma coisa que nós podemos aprender com Ana. Ela simplesmente desmoronou aos pés do Senhor. Quando ela fez isso, nós aprendemos a quarta coisa. Quando ela fez isso, ela não só depositou a sua angústia, Ana teve fé. Quarto ponto, Ana teve fé ao ponto de fazer um voto. Gente, Ana tinha tanta certeza que Deus ia fazer fazer o que ela havia pedido, que ela fez um voto. O que é um voto? Voto é um contrato. Quando você faz um contrato com outra pessoa, você vai fazer a sua parte e tem certeza que a outra pessoa vai fazer a parte dela. Ana jamais faria um contrato com Deus se ela não tivesse certeza que Deus ia cumprir o seu contrato. Ana prometeu que se Deus desse a ela um filho, ela entregaria esse filho para sempre ao serviço do Senhor. Lá no versículo 18 do capítulo 1 de 1 Samuel, ela disse assim, ela disse, espero que seja benevolente para com a tua serva, falando em relação a Eli. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Sabe o que é isso, gente? É fé. O sorriso de Ana só voltou porque ela creu que Deus faria aquilo. Ela estava deixando ali a sua esterilidade. Ela está deixando ali essa angústia. Sabe para quem que ela estava reclamando? Ela estava reclamando para o Criador do seu corpo. Só aquele que poderia resolver. Ela estava reclamando para o fabricante. Ela disse, Deus, eu não tenho outra pessoa que possa me ajudar. Foi tu que fez esse útero estéril, então me ajuda a resolver isso. Só Ele podia resolver. Ela teve fé no Deus Todo-Poderoso. Sabe? E o que nós aprendemos com isso hoje? Nós estamos vivendo numa época de muita apostasia. O que é apostasia? É o esfriamento da fé. É o abandono da fé. Nós vemos, depois dessa pandemia em que eu jurava que todo mundo ia ficar mais perto de Deus, eu vejo muitos crentes esfriando na fé. E não diferente como nos tempos de Ana. Hoje nós não vivemos um tempo diferente como nos tempos de Ana. Uma outra geração surgiu. Aquela geração que não creu mais que Deus abriu o mar vermelho. Aquela geração que não creu mais que Deus havia derrotado os seus inimigos. Aquela geração que não viu o maná e por isso não cria mais nos milagres de Deus. Sabe? Hoje Deus está falando, eu sou o mesmo Deus. Eu sou o mesmo Deus. O mesmo Deus de Ana. O mesmo Deus que livrou os amigos de Daniel da cova dos leões, da fornalha ardente, Daniel e seus amigos da fornalha ardente. Esse é o mesmo Deus Todo-Poderoso que foi capaz de ressuscitar Jesus Todo-Poderoso, ressuscitar tantos outros santos. Esse é o mesmo Deus. E por que nós estamos esquecendo de quem é o nosso Deus? Onde nós estamos colocando a nossa fé? O problema é que quanto mais nos distanciamos de Deus, somos humanistas, egoístas, né? Nós estamos tão materialistas, egocêntricos, tão afastados, que acabamos esquecendo que esse é o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus dos milagres de hoje. Gente, eu estou falando sobre aqueles milagres que a Bíblia fala, fora os tantos milagres que Ele faz na nossa vida todos os dias. Nós não podemos esquecer que esse ainda é o nosso Deus. E para acontecer esses milagres, a fé é algo essencial, minha gente. Quase todos os milagres que Jesus fazia quando esteve nesta terra aqui, Ele dizia, vá, a tua fé te curou. Mas às vezes nós só queremos os milagres e não queremos crer. Nós não queremos crer, nós não temos fé. Nós precisamos aumentar a nossa fé, mas fé vem através do conhecimento, da intimidade. Eu só creio em algo que eu conheço. E como eu vou conhecer se eu não tenho intimidade? Como eu vou conhecer? Como eu vou ter fé se eu nem conheço os milagres que Deus fez, se nem eu conheço Ele próprio, se eu não falo com Ele todos os dias, se eu não oro, se eu não tiro tempo, sabe? É muito complicado isso, sabe? A gente precisa entender que para ter fé você precisa ter intimidade. O Deus que Ana estava conversando não era um Deus desconhecido para ela.
Eu tenho certeza que ali não era a primeira vez que Deus falava, que Ana falava com Deus. Eu tenho certeza disso. Por causa da intimidade, por causa da resposta que Deus fez. Muitas vezes nós queremos o milagre de Deus, mas nós nem conhecemos esse Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus dos nossos pais, Ele é o Deus dos nossos amigos, Ele é o Deus lá da igreja, Ele é o Deus da música, mas Ele não é o nosso Deus. Para termos a fé de Ana, a gente precisa conhecer esse Deus. A quinta coisa que aprendemos com Ana. Ana deu o seu único filho. Sabe o que mais me impressiona nessa decisão de Ana, nessa fé de Ana? Porque quando Ana dá o seu filho, ela está cumprindo a promessa que ela fez, essa parte do contrato. Mas o que eu acho mais interessante é que às vezes a gente pensa, poxa, Abraão deu o seu único filho, né? Abraão deu aquilo que Deus pediu. Não menosprezando o sacrifício de Abraão, porque Abraão iria realmente sacrificar e Deus o chama de pai da fé, porque realmente Abraão deu o seu ofereceu o seu único filho em sacrifício. Mas Ana ofereceu sem ninguém pedir. Isso que é uma coisa maravilhosa. Imagina você entregar. Você que nunca foi mãe, você não vai entender isso. Mas é muito difícil você entregar o seu único filho. E sabe o que mais assim eu acho maravilhoso em tudo isso? Cara, tu imagina tu passar anos e anos pedindo uma coisa de Deus, pedindo um filho de Deus, e de repente você entrega, do seu coração você entrega esse único filho que Deus lhe deu. E bebezinho, a Bíblia fala que Ana entregou esse bebezinho, ele apenas desmamou. Não sei quanto tempo, a Bíblia não fala, mas geralmente uma criança desmama ali entre 2 e 3 anos, né? Acho que Ana ali, com aquela... eu imagino, Ana era humana que nem nós, eu imagino, meu filho, vamos mais um pouquinho, porque quando você parar de mamar eu vou ter que lhe entregar, né? E Ana passou todo aquele tempo ali curtindo aquela criança que ela não ia poder mais segurar no colo, né? E isso é muito interessante, sabe? Porque Deus não viu só o gesto de Ana. Deus não viu somente que ela estava entregando tudo aquilo que ela tinha, o seu maior amor, o seu maior tesouro. Deus viu o coração de Ana. E é isso que Deus quer. Deus quer que a gente entregue aquilo que mais amamos. Porque depois você vai ver as coisas que Ana ganhou através dessa renúncia. Sabe? Mas, às vezes, o que acontece na nossa vida? Deus nos dá aquela bênção, aí nós fazemos daquela bênção uma propriedade nossa. Às vezes a gente casa, né? A gente está ali solteiro, diz, Senhor, eu vou te servir para toda a minha vida, quando meu marido chegar nós vamos servir juntos. Só que não é assim que acontece. Vocês casam, se acomodam, não querem mais vir para a igreja, ou até vêm, sabe? Mas todas aquelas promessas que você fez de servir o Senhor com a sua intensidade começa a esquecer e fica acomodado, com preguiça, né? Agora tá abastado, tem dinheiro e quer viajar, sabe? E acha aquelas coisas, não, deixa aquilo para outras pessoas fazerem. Eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que cuidar da minha esposa, eu tenho que cuidar do meu filho. Não que isso seja errado, sabe? Mas o que não pode acontecer é quando Deus nos dá uma bênção, a gente toma posse dela. E aquilo que era bênção se torna um ídolo que nos afasta cada vez mais de Deus, sabe? Isso acontece muitas vezes, sabe? Não só no casamento, às vezes é a faculdade, aquela faculdade que você sonha fazer, direito, medicina, sei lá o que você quer fazer, você ora tantos anos daquilo, aí você consegue aquilo e já não tem mais tempo para aquele que te deu tudo aquilo, já não tem mais tempo para falar com Deus, já não tem mais tempo para ler a sua Bíblia, ouvir aquele que te deu tudo isso, porque aquilo que Deus lhe deu se tornou um ídolo para você. Porque ídolo é isso, é tudo que toma o lugar de Deus. Será que nós temos coragem de fazer o que Ana fez e entregar aquilo que ela mais ama, o seu sonho, aquilo pelo qual ela orou tanto tempo? Ana deu o seu único filho.